Amanhã, dia 5 de fevereiro, é comemorado o Dia Nacional da Mamografia. É um exame muito importante, é um tipo de raio-x realizado em um aparelho chamado mamógrafo, que comprime a mama e gera imagens de alta qualidade, e essas imagens são capazes de revelar a existência de sinais precoces do câncer de mama. E para falar sobre a importância desse exame, eu estou recebendo o médico radiologista, o Dr. Caio Werner, que está aqui no estúdio do Balanço Geral. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem, Tamires? Prazer tê-lo aqui novamente. Prazer Ele que faz parte do time do The Cause Day Hospital. Lembrando que a partir de agora você pode interagir, enviar a sua mensagem, as suas dúvidas sobre mamografia. Na mensagem, diga seu nome, seu sobrenome, a cidade onde você mora, para que eu possa ler a sua pergunta ao vivo. É a participação popular aqui no Balanço Geral Amanhã com a presença do Dr. Caio. Vamos então à primeira pergunta chegando aqui no telão. Ana Carla dos Santos, ela está ligadinha com a gente em Itabaiana. Doutora, eu tenho 25 anos. Já devo fazer o exame de mamografia? Então, a mamografia, apesar de ser um exame muito importante, ela tem indicações de quando deve ser feita, né? O grande papel do exame é a prevenção do câncer de mama, mas o exame ele deve ser feito dentro de uma faixa etária específica, que compreende pelo Ministério da Saúde entre 50 e 69 anos. Então, no caso da paciente, ela provavelmente com 25 anos não deve começar a fazer a mamografia de rastreio. É claro que existe um segundo papel da mamografia, que é o papel diagnóstico. Então, em algumas situações em que você já tem alguma queixa, o médico pode sim solicitar, mas tudo isso, claro, depende de como o seu médico preferiu investigar, porque junto à mamografia, nós temos também a ultrassonografia, que também é muito útil nessa faixa etária da população. Tá? Então, é bom conversar com o médico para saber se precisaria fazer isso por algum motivo, alguma queixa, mas se for simplesmente por questão de rotina, de rastreio, espera até a faixa etária, espera até os 50. Aos 50 anos, então, né? Caso sinta algum sintoma, aí vai, evidentemente. Vamos a mais perguntas aqui no quadro Fala Doutor. Lembrando que amanhã é o Dia Nacional da Mamografia e hoje estamos falando sobre a importância desse exame. Luísa de Jesus está ligadinha com a gente, a Estância, na região sul de Sergipe. Bom dia para todos que estão aí despertando, tomando o cafezinho da manhã. Aí em Estância, fiz mamografia em outubro de 2021. Eu devo repetir esse ano, doutor Caio? Então, como eu falei, a mamografia feita dessa forma rotineira, ela serve para rastreio. Então vai depender muito da idade da paciente, se ela já estiver nessa faixa etária, que eu falei lá que era 50 a 69 anos, mas isso é a recomendação, por exemplo, do Ministério. Há alguns outros órgãos, por exemplo, a Sociedade de Mastologia, que pode recomendar também um início mais precoce, a partir dos 40. Vai depender de qual recomendação o seu médico está seguindo. Mas se ela está nessa faixa etária e fez o exame ano passado, ela poderia começar a pensar em repetir o exame a partir de 1 ano. O Ministério ele recomenda fazer bianualmente, mas algumas sociedades recomendam fazer anualmente. E aí, então, é bom conversar com o médico para poder definir qual o melhor método de rastreio que ele indicaria. Mas se ela já fez em 21 de outubro, provavelmente vai aguardar no mínimo até 21 em outubro de 2021, ela vai ter que aguardar pelo menos até outubro de 2022 para pensar em realizar novamente. Doutor Caio, a Priscila Nascimento está interagindo aqui em tempo real pelo Zap do BG, ela está ligadinha aqui na capital e ela fala assim: bom dia Tamires, bom dia doutor Caio. Caso na família já tenha histórico de pessoas que já tiveram câncer de mama, o exame de mamografia pode ser feito antes dos 50 anos? Sim, perfeito. Em casos que a gente tem um histórico familiar muito forte, geralmente parentes de primeiro grau, que tiveram câncer em uma idade mais precoce, a gente pode iniciar mais cedo esse rastreio. Normalmente se recomenda ou começar a realizar 10 anos antes do diagnóstico mais precoce naquela família, por exemplo, se a mãe dela teve com 42 anos, a gente começaria com 32. Algumas outras recomendações já mandam a partir de 30 mesmo começar a fazer. E o rastreio também é um pouco diferente. Às vezes a gente pode incluir dentro do rastreio a ressonância magnética de mama também. Mas é importante sim conversar com o seu médico sobre os antecedentes familiares, porque isso pode sim modificar a forma de rastreio para aquela paciente.
Uhum. Olha, a Yasmin, ela tá ligadinha com a gente aqui, ela está ligadinha em Nossa Senhora do Socorro, doutor Caio. Ela fala assim: bom dia, Tamires, bom dia, doutor. Meu nome é Yasmin, eu tive uma bebê recentemente. Meu leite secou, só que aí ela sente alguns incômodos, muita dor. Isso tem alguma coisa a ver com algum sinal de doença na mama? Ela deve fazer o exame de mamografia para entender o que é essa dor que ficou após a amamentação? Então, a amamentação, assim, a produção de leite, ela é muito ligada a questões hormonais, psicológicas e fisiológicas da mulher. O fato de ter alterado a produção de leite deve ser investigada ou avaliada pelo pediatra e pelo seu GO, pelo seu ginecologista, para saber se houve alguma causa. Em relação à mastalgia, né, ou seja, a dor mamária, isso também deve ser avaliado pelo seu médico para ver se ela pode estar correspondendo a alguma doença mamária mesmo, ou se é alguma outra causa. Caso seja identificado, por exemplo, uma mastite ou um abscesso mamário, algo nessa situação, alguns exames podem sim ser solicitados para avaliar. É claro que, como ela está já com uma dor mamária, teve histórico de produção de leite, normalmente a mama está mais sensível e mais densa. Então, às vezes, a mamografia não é o melhor exame nesse momento. Talvez o ultrassom seja melhor nesse momento, mas, claro, tudo isso indicado corretamente pelo seu médico após a avaliação. Uhum, tem que ter uma avaliação médica, né, Perfeito. doutor Caio? Olha, a telespectadora Silvia está interagindo aqui no Zap Zap do BG. Ela está falando com a gente do Japãozinho e ela conta que fez mamografia ano passado. E aí ela conta assim, deu um bolinho de carne, Tamires, deu um bolinho de carne que foi descartado o câncer, mas aí ela pergunta o que deve fazer. Essa é a Silvia Oliveira ligadinha com a gente no Japãozinho. A mamografia ela tem uma característica em relação às imagens que o médico, quando vai laudar, ele caracteriza aquelas imagens de uma forma e categoriza. Então, a depender da categoria que foi dada lá no seu laudo, da sua mamografia, existem algumas indicações do que deve ser feito. Então, esse exame deve ser avaliado em conjunto com o médico, né? O médico vai avaliar esse exame e definir, a partir dessa categoria, qual esse achado, esse bolinho de carne, o que foi, como é que ele foi descrito, o que foi considerado que ele poderia ser, e a partir daí se categoriza e se indica a conduta. Então, o ideal mesmo é que, caso ela tenha dúvida do que deve ser feito, de como deve ser acompanhado, retornar no médico que acompanha para poder definir isso daí. Porque muitas vezes realmente acontece da gente ver alguns achados de imagem, mas durante a investigação se percebe que não é nada demais e que aí você pode só manter a rotina de rastreio. Às vezes não, às vezes a gente precisa prosseguir um pouquinho, complementar com uma compressão, complementar com uma magnificação, completar com uma ultrassonografia, para poder ter uma segurança melhor do que aquilo é. Mas o importante é que esse tipo de avaliação, de indicação de como acompanhar, seja definido pelo seu médico. Uhum. Olha, a Fátima Vieira, estou conversando aqui com a Fátima Vieira, ela está conectada aqui comigo no Zap Zap do BG e ela fala assim, fala daqui de Aracaju, né, dona Fátima, obrigada pela conexão. E ela conta assim, estou com uma pequena mancha, doutor, no seio esquerdo. Eu tenho que procurar um médico? Ela relata que está muito preocupada com essa mancha que apareceu. Entendi. Eu entendi que era uma mancha cutânea, né? Sim, toda vez que a gente tiver alguma lesão diferente, nova, algo que realmente suscite alguma dúvida ou alguma apreensão, sempre é bom realmente consultar o médico para poder saber se aquilo ali é algo que é simples, nada que vai causar problema, ou se precisa fazer alguma investigação relacionada àquilo. Então, eu acho, nesse momento, o mais importante, na verdade, é a avaliação clínica, né? A avaliação pelo médico. E a depender da situação, ele pode solicitar alguns exames. A mamografia, ela é capaz de ver algumas lesões cutâneas, mas não é o melhor método. Uhum. A gente pode se valer de outros métodos, como a ultrassom, como a ressonância, depender do caso. Ultrassom, ressonância, né? E, por ser uma lesão cutânea, às vezes precisa, inclusive, talvez de uma avaliação de um dermatologista para poder definir melhor do que se trata. E como vai tratar essa lesão. Então tá aí a orientação do Dr. Caio para a telespectadora Fátima Vieira ligadinha com a gente. Vamos à próxima pergunta aqui no telão agora. Hoje estamos falando sobre mamografia, a importância desse exame. A Luciana Cardoso ligadinha com a gente em Capela. Bom dia, população capelense. O período menstrual, doutor, pode alterar o exame? Então, como você mesmo falou, Tamires, né? A mamografia ela se baseia num exame de raio-x em que há uma compressão da mama para homogeneizar e tornar a imagem melhor.
Então, faz parte do exame a gente fazer algum grau de compressão leve ou moderada para poder obter uma imagem boa. No período menstrual, normalmente a mama está mais sensível. Então, a tolerância a essa compressão pode ficar limitada. E aí, talvez o exame não tenha uma imagem tão boa quanto poderia ter. Daí, o que acontece? Não é impeditivo de fazer o exame durante o período menstrual, porque esse incômodo também é muito relativo, varia muito de mulher para mulher. Mas se você sabidamente já tem uma sensibilidade maior da mama durante esse período menstrual, talvez seja melhor aguardar passar esse período e fazer num momento em que você se sinta mais confortável em realizar o exame. Porque aí você garante que o exame vai ser bem feito e, consequentemente, o diagnóstico de alguma lesão fica mais fácil e mais assertivo. Uhum. Olha, tem uma telespectadora aqui que ela fala que não quer se identificar, doutor Caio, mas ela relata aqui que aos 38 anos fez um exame de mamografia e descobriu um nódulo do lado direito do seio, um cisto do lado e um cisto no lado esquerdo, um nódulo no lado direito e um cisto no lado esquerdo. E aí ela fala assim, hoje estou perto dos 43 anos e estou mais preocupada ainda. Deve fazer novamente o exame por conta desse histórico que já foi diagnosticado aos 38 anos? Sim, sim. Vale ressaltar que nem todo nódulo é maligno, né? E que, em geral, quando um nódulo que realmente é maligno, ele evolui rápido. Mas, visto o caso que ela já até atingiu a faixa etária, dependendo da situação, claro, atingiu a faixa etária de rastreio, acima de 40 anos, já há alguma recomendação para rastreio, de acordo com algumas sociedades, vale a pena ela já tentar começar a fazer esse rastreio. 43 anos a gente já pode começar a fazer e aí ela fica muito mais tranquila, porque o que acontece? Se ela fez esse exame anteriormente, repete agora, e a lesão lá, o nódulo que ela falou, está exatamente igual, isso nos dá uma segurança muito grande de que aquilo é benigno. Então, até uma coisa que eu gostaria já de ressaltar aqui, que é importantíssimo, assim, algo que é fundamental para o seu diagnóstico, para o seu tratamento, para a sua conduta, para tudo, em relação à mamografia. É sempre guardar mamografias anteriores. E na hora que for realizar o exame, levá-las. Porque simplesmente a comparação com exames anteriores já fornece um dado importantíssimo sobre a evolução das lesões. Então, uma lesão que talvez causasse um pouco de receio de que pode ser alguma coisa, se a gente já tem uma mamografia anterior mostrando que ela está estável, isso nos dá uma tranquilidade tremenda. E consequentemente também para o paciente. Daí, então, interessante que essa telespectadora guarde esses exames, continue fazendo o acompanhamento. Continue fazendo e sempre que for fazer, leve-os para que o médico que vai laudar possa fazer a comparação. E ela relata ainda, ela confirma aqui que guarda todos os exames, Perfeito. Que bacana. Que ótimo. E ela relata também que sente chunchadas, chega a sair até líquido de um dos seios, tipo líquido amarelado. Isso acontece desde os 38 anos, doutor. Existem algumas patologias mamárias que podem realmente causar o que a gente chama de descarga papilar. Nesse caso, você tem um sintoma clínico, né? Ou seja, você tem a mastalgia, a dor mamária e tem a descarga papilar. Nesse caso, o mais recomendado é primeiro realmente então ser avaliado pelo médico, seja pelo ginecologista, pelo seu mastologista, para saber qual o melhor exame nesse momento a ser indicado. E aí, a depender, pode se postergar um pouco o rastreio e primeiro focar no diagnóstico desse problema. Lembra, como eu falei, a mamografia ela tem dois papéis, né? Tem tanto um papel de rastreio, aquele feito de rotina, mas tem um papel também diagnóstico. Então, se você tem uma queixa, uma clínica de alguma coisa, a mamografia também pode ajudar, mas isso aí, o julgamento do médico é importante em relação a qual exame ser utilizado para a investigação. Então, a gente traz esse alerta aqui. Sentiu algum sintoma? A orientação é fazer a mamografia aos 50 anos, mas sentiu algum sintoma antes dessa idade, tem que procurar um médico, né, doutor? Exatamente. O papel da mamografia, ela é assim, fundamental, mas tem situações em que realmente a definição do que vai ser feito tem que ser pelo médico. O rastreio que a gente faz, ele tem que ser realmente assim, bem pensado e feito de forma adequada, né? Não adianta também começar em um ano, depois esquecer, aí tem que depois voltar a ter segmento. O ideal é que você faça do jeito que a outra paciente falou. Faz todo ano, guarda os exames e leva para o médico na época que for recomendado o retorno.
Olha, tem uma telespectadora aqui que ela questiona se ela tem 59 anos, faz a mamografia e ela pergunta, o correto é fazer pelo menos uma vez por ano, doutor? Essa é a Terezinha ligadinha com a gente lá no município de Malhador. Então, Terezinha, eu já até comentei aqui o seguinte, é que a recomendação, por exemplo, pelo Ministério da Saúde é de pelo menos ser bianual. Existem outras sociedades médicas que recomendam a realização anual. Então, isso aí vai depender muito de como o seu médico se posiciona em relação a essas recomendações. Então, se a gente quiser, assim, fazer um resumo, se possível fazer anualmente, mas pelo menos fazer bianualmente. Pelo menos a cada 2 anos. Porque pelo menos você está dentro de uma faixa de rastreio que é o adequado de acordo com pelo menos a recomendação do Ministério. Bianualmente seria 2 vezes por ano? Não, bianualmente. A cada 2 anos? A cada 2 anos. Pronto, a cada 2 anos, então, a orientação no mínimo para as mulheres aí. Vamos à próxima pergunta aqui no telão. Quadro Fala Doutor, hoje interagindo com a população, falando sobre mamografia. Juliana Menezes, ligadinha em Santo Amaro, fiz uma mamografia e não deu nada, mas a ultrassonografia apontou isso aqui que eu não sei. BIRADS 4. Isso, BIRADS 4. Devo me preocupar, doutor? Então, vamos lá. Lembra que eu tinha... seria isso? É bom explicar. Exatamente, é isso que eu estava querendo comentar, que é o seguinte, lembra que a gente comentou que a mamografia ela tem uma forma de laudo em que sai uma categoria? A categoria é justamente o BIRADS. É uma forma de você tornar uma linguagem comum para as lesões da mama. Daí, dependendo do valor do BIRADS, a gente sabe mais ou menos como conduzir aquele caso. O BIRADS ele pode ser utilizado tanto na mamografia como na ultrassonografia. E aí, normalmente, a gente se baseia sempre pelo BIRADS mais alto, ou seja, o BIRADS que a gente precisa se preocupar mais. Então, nesse caso, especificamente, no seu caso, como a mamografia, ela supostamente veio normal, mas na ultrassonografia nós temos uma alteração com BIRADS 4, a gente vai seguir a conduta baseada nessa categoria, que seria, na verdade, nesse caso, realmente retornar no seu médico o mais rápido possível, para que ele avalie que tipo de lesão foi categorizada assim, para poder te indicar qual a conduta melhor. Na maioria das vezes, precisa tirar alguma dúvida, para tirar essa dúvida, precisa fazer punção, uma biópsia, para poder ter certeza do que se trata. Então é importantíssimo, tendo esse resultado, levar para o médico indicar qual a melhor conduta nesse momento. Perfeito, doutor Caio. Tem mais pergunta aqui no telão. Vamos soltar, então, mais uma pergunta. Paula Santana ligadinha com a gente em Itabi, no sertão sergipano. A mamografia, doutor, ela pode ser feita por quem tem silicone? Pode e deve, né? A mamografia, ela pode ser, sim, realizada em pacientes com prótese mamária. A gente só faz uma adaptação na hora do exame, faz algumas manobras para poder melhorar a visualização do parênquima restante, mas sim, pode ser feito, deve ser feito se você, de forma até de rastreio, se você já atingiu a faixa etária específica e, no caso até de uma queixa relacionada ao silicone, a mamografia também é um método diagnóstico, ou seja, você pode começar a investigação utilizando a mamografia, fazer o uso da ultrassom e também da ressonância para avaliação da prótese propriamente dita. Mas a mamografia dá sim informações relevantes sobre a prótese e também sobre o tecido mamário que ficou restante ali após a cirurgia. Doutor, nosso tempinho acabou, infelizmente, tem muita participação. Lembrando que o The Cause Day Hospital está em live, muita gente também aí participando e acompanhando a live do The Cause Day Hospital, esse grande parceiro nosso. E eu quero agradecer, doutor Caio, a sua presença aqui e a toda a participação da população. Eu que agradeço, é muito bom reforçar exatamente isso, né? Que a mamografia, a gente sempre lembra no Outubro Rosa, mas a importância dessa data é lembrar que você deve fazer a mamografia durante o ano todo. Se chegou a sua vez de fazer, se chegou lá naquele momento de você repetir, vai lá, procura seu médico, pega a solicitação e faz, porque isso é muito importante. Maravilha, bom demais. Bom, obrigada, viu? Eu que agradeço. Bom demais essa prestação de serviço para os nossos telespectadores e telespectadoras. Bom dia, doutor Caio. Bom dia.